Queridos irmãos e irmãs, esta passagem bíblica que nós acabamos de ler é a oração de um homem que passou por uma aflição muito grande na sua vida. Da noite para o dia, este homem foi sacudido. A Bíblia diz que ele perdeu tudo o que ele tinha: os seus bens, seus filhos, as filhas, todo o seu gado e, por fim, também a sua saúde. A Bíblia diz que todo o seu corpo foi tomado de chagas, de tumores malignos. E a dor era tanta, o incômodo era tanto, que a Bíblia diz que ele tinha que sentar-se sobre cinzas para que ele pudesse sentir algum alívio. E durante essa sua aflição, que não foi pouca, foi grande aflição, ele vai fazer muitas perguntas para Deus. Ele vai fazer muitos questionamentos para o Senhor, porque ele sabia que ele era um homem justo, ele sabia quem ele era, e eu imagino que por ele saber realmente da sua conduta diante de Deus, da sua justiça, vamos dizer assim, como homem, isso agravava talvez um pouco mais a sua situação, porque ele não via causa. Ele não via causa no seu. E naqueles dias havia um entendimento de que se a pessoa estava sofrendo, ela cometeu algum pecado. Se ela estava passando por algum problema, o entendimento a respeito de Deus, que a gente chama isso de teologia, o entendimento que as pessoas tinham a respeito de Deus é: aquela pessoa está passando por um problema, é porque ela tem algum problema por trás disso, algum pecado, alguma coisa escondida. E Jó era um homem, e o próprio Senhor deu testemunho dele, homem temente, homem íntegro, que se desviava do mal. E Jó, então, era esse homem, entendeu? Mas, é por isso que ele fazia muitas perguntas a Deus, muitos questionamentos. O problema é que a resposta não vinha. Deus estava calado. Deus não se pronunciava mediante os questionamentos dos seus servos. Lá no capítulo 30, no versículo 20, está escrito assim, Jó falando para Deus, ele fala assim: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Ele sabia que Deus estava em pé, olhava para ele, mas não dava nem bola para o que ele estava passando. Interessante isso, amados. Bom, eu entendo que no livro de Jó, a grande mensagem do livro de Jó é talvez uma pergunta, né? Por que o justo sofre? Por que o justo tem que passar por aflições? Eu imagino que esse é o grande tema do livro de Jó. Você que já leu o livro de Jó, né? Você acredita que você chegou nessa pergunta, pelo menos, né? Muito lindo, é uma mensagem muito importante. Eu aconselho você estudar, não apenas ler, mas estude o livro de Jó. Tem lições preciosíssimas ali, amados. Então, a pergunta é, né, por que situações inesperadas, por que situações extremas ocorrem na vida? E muitas vezes tudo é sacudido, né? Tudo é sacudido e a pessoa muitas vezes não vê explicação. Ou seja, Deus está calado. Ou melhor, parece estar calado, né? Parece que Deus está calado. Parece que Deus não está fazendo nada. No caso de Jó, a sua aflição, é interessante a gente entender que no caso de Jó, a aflição que ele passou foi por vontade de Deus, lembra? Foi por iniciativa de Deus. Lembra o que aconteceu? O próprio Senhor deu testemunho de Jó. Já falei isso aqui, né? O Senhor foi o Senhor que disse: tem visto meu servo Jó? Para quem Deus falou isso, amados? Foi para o próprio diabo, né? Tem visto
Deus servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas aí o que o diabo vai dizer? O diabo vai refutar aqui a palavra de Deus. Ele vai dizer assim: é claro que ele é reto, é claro que ele te tem. O Senhor dá tudo para ele. Ele tem bens, ele é rico. O Senhor cercou ele com uma série, o Senhor deu muitas coisas para ele. Ele é um dos maiores, mais ricos. Ele tem filhos, ele tem gados, e o Satanás vai descrevendo para Deus: o Senhor abençoou ele e tem multiplicado os seus bens na terra. Aí ele fala: tira estas coisas dele, e você vai ver, o Senhor vai ver que ele não vai blasfemar na sua cara se o Senhor tirar as coisas dele. O que Satanás estava dizendo ali? Estava dizendo ali que o homem, ele só serve a Deus porque Deus abençoa ele, porque Deus dá coisas para ele. Será que é isso? Será que isso é verdadeiro? Mas você não percebe, a gente não percebe nos nossos dias, tem muita gente que se relaciona com Deus, parece que pelas coisas que Deus dá. Às vezes tem gente que vai à igreja porque quer ser abençoado, porque eu quero alguma coisa, eu quero uma bênção, eu quero que Deus me faça isso, eu quero que Deus me abra uma porta, eu quero uma cura. Eu digo, não é errado isso. Não é errado. Deus abençoa mesmo, Deus cura mesmo, Deus multiplica os bens. Mas isso não deve ser a tônica do nosso servir a Deus. E Jó vai aprender isso. Deus vai ensinar isso para ele nesse livro, amados. Então o que vai acontecer? Né? Eu queria falar hoje sobre 3 coisas que devem ser consideradas no dia da tribulação, no dia da escassez, no dia da luta, no dia que parece que Deus está calado. Ou será que isso aqui só acontece com Jó? Acredito que não, né, mas acontece na vida de todos aqueles que servem Deus. Muitas vezes Deus se cala. Muitas vezes parece que Deus está de pé, está olhando, está vendo, e parece que Ele não está fazendo nada. Então, 3 coisas que nós devemos considerar no dia da tribulação. A primeira coisa é o amor do Pai. O amor do Pai. Quando a gente tem confiança no amor do Pai, a gente consegue olhar para a tribulação e não ser precipitado pelo Deus. Quando a gente sabe que Deus é bom, que Ele é misericordioso, a gente vai parar 2 vezes, a gente vai contar até 10 antes de acusar Deus de qualquer coisa, não é verdade? Porque se Ele é bom, se Ele é misericordioso, se está acontecendo alguma coisa, alguma coisa Deus tem com isso. Algum propósito Deus tem com isso, não é verdade? Acho que essa é a primeira coisa que nós precisamos pensar. A Bíblia diz lá em Mateus 7:11, diz assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará boas coisas ao que lhe pedirem. Olha aí, se nós que somos maus vamos dar boas coisas aos nossos filhos, e Deus? Será que Deus, ou melhor, será que você que é pai, você ama o seu filho, mas será que você ama mais o seu filho do que Deus ama o seu filho? Se o amor dele é perfeito? Veja, então é muito importante no dia da tribulação a gente considerar esse amor do Pai, esse amor que é muito grande, amados, entendeu? Veja bem, eu fiz uma frase aqui, né? Quem ama proporciona coisas boas. Tem outro versículo lá no livro de Isaías, 49, versículo 15, que diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha o que Deus está falando. Ainda que uma mãe
possa esquecer-se do filho que gerou, todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, o amor do pai é muito maior do que o amor de uma mãe. E qual é a mãe que não ama seu filho? Hein? Qual é a mãe que não dá vida por causa do filho? Qual é a mãe que não dá primeiro um pão para o filho, depois se sobrar ela come? Isso é amor. Mas a Bíblia diz que se a mãe se esquecer do filho que ela gerou, que ela alimentou, todavia o Senhor não se esquecerá. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome de Jesus, amado. Ele ama de verdade, né? Ele ama de verdade. Então, veja bem, veja bem, presta atenção, nada que possa ter acontecido ou está acontecendo com você tem a ver com Deus amar menos. Nada do que está acontecendo com você tem a ver com Deus te amar menos. Deus te ama eternamente. Deus te ama com um amor que é próprio dele, amados irmãos. Então, quando você estiver passando por uma luta extrema, considere isto. Considere o amor do Pai por você. Porque se você tiver a capacidade de pensar nisso, você vai pensar duas vezes antes de questionar ou fazer tipo assim: Deus, o senhor não está vendo? Deus, até quando? É claro que muitas vezes nós falamos esse lado de Deus, até nos entende, mas rapidamente nós precisamos retornar o entendimento de que Ele é bom, de que o amor dele é muito maior do que o nosso, amados. Louvado seja o Senhor. Eu creio que Deus permitiu-nos, quem sabe essa noite, nós falarmos de novo sobre esse tema. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que estão precisando ouvir falar do amor do Pai. Quem sabe tem pessoas que Deus preparou nessa noite porque está precisando ouvir de novo do amor do Pai. E a Bíblia diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome ou nudez? Será espada? Quem nos separará do amor de Deus, amados? Quantos cristãos que quando passam por uma grande tribulação, eles reclamam dessa forma, né? Senhor, a gente sempre te serviu, a gente sempre foi fiel, por que o Senhor deixou isso acontecer? Às vezes por uma perda, né? Alguém que o Senhor levou. Quantas pessoas perguntam por que, Senhor? E acham que podem cobrar de Deus, de justificar-se, dizendo: Senhor, eu era fiel, Senhor, meu marido era fiel na igreja, Senhor, a minha esposa sempre foi fiel, te serviu, por que o Senhor levou ela embora? Por que o Senhor não a curou? Gente, nós ouvimos muito isso. Quantas vezes eu e você também falamos isso para Deus? Mas então, primeira coisa que nós devemos considerar ao passar por uma grande tribulação é o amor do Pai. Segunda coisa que nós precisamos atentar no dia da tribulação: que Deus pode estar corrigindo o filho desobediente. Amém? Você concorda comigo? Pode ser que Deus esteja corrigindo o filho desobediente. Por que não? Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, está escrito assim: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha o que o Senhor está falando lá. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que o recebe. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, também diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha o que ele está dizendo. Eu vou repetir: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando que um filho é disciplinado pelo pai? Quando que um filho é disciplinado? Nem quando ele apronta? É quando ele apronta, né? O pai vai lá, a mãe vai lá e corrige.
tem uma mãe? Claro que não. Mas muitas vezes ele já falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. A palavra de Deus estava sempre apontando o caminho, não é isso que a palavra diz? A palavra aponta o caminho. Filho, andai por aqui, né? Andai no caminho da obediência. Nós falamos de obediência no começo do mundo, não é? Filho, andai na obediência. Então, a palavra também estava sempre apontando pelo caminho, mas a rebeldia tomou conta do coração. Então o que acontece? O pai vai permitir a correção. O pai é obrigado a permitir a aflição e a luta. Por quê? Porque o pai não quer perder aquele filho. O pai quer alcançá-lo de todas as maneiras. O pai quer alcançá-lo. Então o pai vai permitir a aflição, vai permitir uma perda, vai permitir que coisas acontecem, a fim de trazer o filho nos braços de novo. Então veja que a tribulação permitida pelo pai é porque o pai quer abraçar o filho de novo. Quem sabe é porque está difícil de abraçar, porque a rebeldia entrou no coração, não quer mais ouvir. E o pai que ama, ele vai usar esse recurso também da luta, da tribulação. Às vezes o orçamento naquele mês estava justinho. O orçamento naquele mês não cabia mais nada, não cabia nem um bombom mais. Mas ele não aguentou a pressão e a tentação, e ele passou o cartão em 10 vezes. E vai ficar pagando uma conta 10 vezes mais apertada ainda. Por quê? Porque ele não suportou a tentação de querer comprar mais algum objeto, e às vezes nem era tão necessário assim. Aí vem o quê? Vem a prova, vem a luta, amados. Entende? Porque Deus ama, não é? Parou o carro num lugar propenso a ser multado. E é complicado, né? Parece que naquele mês, né? Eu vou rapidinho ali, está duro, está sem dinheiro, eu vou arriscar. E naquele dia o guarda vai lá e multa. Mas podia ser diferente, né? Podia ser obediente, podia ter feito as coisas certinhas, não ia haver consequências. Então, as lutas vêm muitas vezes é porque nós também pegamos a luta com a mão, né, amados? Então, a correção do Senhor, ela não é para destruição, mas é para um crescimento em graça, mas em amor do Senhor, amados. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, pode ter certeza disso. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, jamais. Mas Deus permite, porque Ele quer trazer de volta, Ele quer abraçar de novo, Ele quer afagar de novo, por isso que Ele permite a dor muitas vezes. Terceira e última coisa que nós devemos considerar no dia da tribulação é que Deus pode estar querendo proporcionar coisas novas, novos caminhos, experiências novas com Ele. Amém? Essa aqui é menor, né? Eu imagino que o Jó não se encaixou aqui na segunda, porque Jó não era um filho rebelde. Jó era um homem temente a Deus, obediente a Deus, com muito discernimento, conhecia Deus como ninguém. Eu imagino que esse segundo ponto não se encaixou com ele. O primeiro ponto, sim, considerar o amor do Pai. Mas eu imagino que esse terceiro ponto, sim, se encaixa perfeitamente na vida de Jó. Deus queria proporcionar coisas novas. Deus queria proporcionar experiências novas, caminhos novos para Jó. E Deus quer proporcionar isso também para a minha vida, para a sua vida e para a nossa igreja. Amém? Eu creio muito nisso. É um exemplo daquela floresta, né? Lembra da floresta que pegou fogo? Quando uma floresta pega fogo, fica deprimente, né? Fica
feio, fica tudo cinza, fumaça ali saindo, ali que você olha, dá uma tristeza, não dá? Mas quando vem a primeira chuva, as sementes que estavam ali no solo brotam de novo, e dentro de um mês está tudo verdinho de novo. Aquele lugar que estava horrível, né? Com o agir de Deus, o poder de Deus, o poder natural da criação, logo tudo fica verdinho de novo. E as pessoas olham e falam: glória a Deus, olha como está bonito, olha como está lindo. E logo começa a dar flores e frutos novamente, né? Então é assim que acontece, amados. A igreja também, ela passa por aflições. Muitas vezes Deus permite que a igreja dele passe por aflições, às vezes por perdas, por desconfortos, né? Às vezes acontece isso. Mas quando os seus membros dessa igreja, a liderança, eles são sinceros e eles temem a Deus, e eles consideram o amor do Pai, eles consideram que Deus pode estar corrigindo, e eles consideram que Deus está querendo proporcionar novas experiências, amados. Então eu não tenho dúvida, logo o agir de Deus vem, logo a paz do Senhor retorna, logo, amados, a experiência nova chega, e o amor inunda de novo a igreja, em nome de Jesus. Eu creio nisso também, amados, que a tribulação que vem sobre a igreja é para colocá-la no caminho de novo, é para restaurar a visão de novo, para restaurar o amor de novo, amados. Deus nos quer aos pés dele, Deus nos quer na presença dele, amados. Eu vi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito, edifica muito o ouvido, e eu aconselho você a ouvir também. Sei que muitos aqui ouvem, quem ouve Hernandes Dias Lopes? É uma bênção, né? É uma bênção. E ele falou outro dia que as igrejas cristãs, na Europa principalmente, grandes catedrais na Europa, estão sendo hoje utilizadas para outros fins. Houve um esfriamento espiritual tão grande na Europa, e isso também tem acontecido nos Estados Unidos. Um esfriamento tão grande que as igrejas, onde os cristãos se reuniram nas catedrais, hoje elas existem para outras finalidades. Algumas padarias, outras casas de aposta, outras danceterias, outras mesquitas muçulmanas e por aí vai. Por quê? Porque os crentes da Europa e também até dos Estados Unidos esfriaram nos seus relacionamentos com Deus, esfriaram na fé. E aí Deus permite que coisas aconteçam para chamar a atenção novamente dos seus filhos naquele lugar. E em muitos lugares hoje na Europa, o Espírito Santo já está soprando de novo grandes avivamentos. Nos Estados Unidos, Deus tem soprado grandes avivamentos. Nós ouvimos falar há pouco tempo de um avivamento que teve lá de orações contínuas, orações diuturnamente, né? Foram meses e meses de oração contínua naquele lugar, porque Deus está reavivando a sua igreja. Então nós precisamos atentar para isso. Muitas vezes, com a escassez, Deus quer ensinar a gente, revelar ao nosso coração coisas que nós deixamos de crer, coisas que nós deixamos de fazer, coisas que nós deixamos de ser na nossa vida cotidiana com Deus, que a gente fazia lá atrás. Quem sabe hoje a gente não faz mais com tanto fervor, com tanto amor. Você se lembra da sua conversão? Você lembra-se quando você se converteu ao Evangelho, como você era? Eu lembro dessa igreja, dos seus começos. Eu estava aqui nos começos dessa igreja, e eu me lembro do fervor que havia, eu me lembro da dedicação que havia, eu me lembro que nós saímos da escola dominical e a gente ia fazer visitas
A gente ia fazer visitas domingo à tarde para convidar as pessoas para vir ao culto no domingo, né? A gente tinha culto de sábado à noite na casa das famílias, jovens, muito jovens, adolescentes. A igreja estava lotada, mas havia um fervor, havia oração, havia vigílias constantes. Eu me lembro que nós fizemos vigília nessa igreja uma vez, cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, nós fizemos vigília quinzenalmente. Fazemos vigília na casa da Clélia, na casa da Suzana, em outros lugares a gente ia, né? Essa igreja é uma igreja de oração, né? Quem sabe Deus está dizendo para nós hoje que nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras, do primeiro amor, porque Deus não mudou, né? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. Ele é o mesmo que operava no passado, é o mesmo Deus que opera hoje. Se nós voltarmos a nos posicionar novamente como a gente fazia antes, amados, amém? Louvado seja Deus. Eu quero concluir a palavra dessa noite dizendo que eu acredito que o maior ensino que o livro de Jó traz para nós é que é possível sim o homem, a mulher adorar a Deus, servir a Deus, não por aquilo que Ele possa nos dar, mas por aquilo que Ele é. É isso que Deus vai provar para o diabo. É isso que o Senhor vai mostrar para Satanás. Que Satanás falou isso: o homem só te serve porque o Senhor dá coisas para ele. Jó só é íntegro porque o Senhor abençoa ele, tem multiplicado os bens dele na terra. Tira isso dele. E Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens dele, tocasse na família dele e tocasse até mesmo na saúde dele. Mas, amados irmãos, quando Jó perdeu tudo que tinha, ele disse assim: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. No pico aí da sua maior aflição, como a sua mulher não conseguiu guardar-se firme e fiel ao ver o sofrimento do seu marido, ela chega nele e diz assim para ele: você ainda guarda a fidelidade a esse teu Deus? A mulher, a suspeita de Satanás se cumpriu na vida daquela mulher, assim como também tem se cumprido na vida de muitas e muitas pessoas deste mundo. Porque você ainda guarda fidelidade a esse Deus. E ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E qual foi a resposta de Jó? Amém. Você fala como uma louca. Mulher, repreendeu. Olha, um homem na tribulação extrema, ele a repreender, fala: você como uma louca, você fala. Nós recebemos o bem de Deus, porventura nós vamos rejeitar agora o mal. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em todas estas coisas não pecou Jó contra o Senhor. Por isso que Deus amava esse homem, né, amados? Fustigado ali, né? Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que nós sofremos que nem Jó? Qualquer tribulação que você que possa ter sofrido, eu imagino que não chegou aos pés dessa tribulação de Jó. Mas olha o que Jó falou, né? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, né? E a Bíblia diz: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios contra o Senhor. Ou seja, Jó louvou a Deus no dia da sua maior aflição. Que ensino maravilhoso que Jó nos dá, amados. Eu digo para você de novo, né? Qualquer situação que possa estar acontecendo hoje, né? Na igreja, na comunidade, na sua família, talvez na sua vida pessoal, creia, nada disso tem a ver com Deus nos amar menos. Ele não nos ama menos, Ele nos ama do mesmo jeito. Mas Deus é
é um Deus de propósito. É porque Ele nos ama, porque Ele permite as tribulações, porque Ele quer pertinho dele. Ele quer você agarrado nele, Ele quer você grudadinho nele, Ele não quer você longe dele. Nem considera isso, considera amor do Pai, considera que muitas vezes Deus está corrigindo o filho, mas considere também, eu gosto mais da terceira, é porque Deus está querendo proporcionar novas experiências com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te encha do Espírito Santo, que Deus te revista dele. Parece que Jó estava tudo certo, parece que Jó não tinha nada para aprender, né? Mas ele deu testemunho. Ele falou: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso? Às vezes as pessoas confundem, faz uma interpretação errada. Ele fala assim: já conhecia de ouvir os outros falar. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo: antes eu te conhecia, eu conhecia a sua voz. Antes eu conhecia o Senhor, porque o Senhor falava comigo. Olha o nível de discernimento, olha o nível de comunhão que ele tinha. Antes eu conhecia porque eu via a tua voz, mas agora os meus olhos também te veem. Ou seja, a experiência dele foi ampliada. Agora não só ele ouvia a voz de Deus, mas agora ele via, ele enxergava Deus, depois dessa grande experiência que ele passou. Então, que Deus também possa te melhorar, que Deus também possa melhorar a nossa igreja, que Deus possa melhorar a sua comunhão com Ele, através das lutas que o Senhor permite na sua vida, lembrando e sabendo que as lutas, as perdições, não é para nos matar, mas é apenas para nos proporcionar crescimento. Amém? Deus